desmistificando o sistema de hidrantes. Esse trecho que vocês verão aqui agora fez parte do webinar juntamente com a BTK Solution, em que teve como tema prevenção em foco, reunindo e trazendo vários especialistas, comentando, opinando, falando sobre prevenção e combate a incêndio. Nessa parte, eu me aprofundei um pouco sobre o sistema de hidrantes, mostrando principalmente as lógicas de funcionamento, algumas modificações que houve aí ao longo do tempo e também sobre os principais erros e falhas que encontramos tanto em projeto quanto também em instalações. Vou comentar agora um pouco sobre sistema de hidrantes, certo? Bom, o sistema de hidrantes, qual que é uma das, vamos dizer assim, a grande problemática do sistema de hidrantes? É que ele depende da ação humana, tá? Não é igual o sistema de sprinkler, né, que eu vou comentar um pouco para frente, tá? O sistema de hidrantes, ele precisa de uma pessoa, vai lá e realmente faça o combate, tá? E qual que é o objetivo do sistema de hidrantes, tá? Bom, primeiro, preciso abordar ali uma introduçãozinha, né? Como que a gente dimensiona, né? Como que chegaram nas formas para dimensionar o sistema de hidrantes? Basicamente, de forma empírica, tá? Então, ou seja, testando mesmo, foram sendo feitas várias análises com cada tipo de ambiente. Por exemplo, um ambiente de um escritório. Quanto de água que a gente precisa para poder controlar um princípio de incêndio num escritório? A mesma análise foi feita, por exemplo, para um hotel. Um hotel. Quanto de água a gente precisa para combater aquele princípio? Quanto de água a gente precisa para poder combater num estoque que tenha armazenado ali uísque, cerveja, algo que seja alcoólico? Entendeu? Então, assim, com essas várias análises que elas foram sendo feitas de forma empírica, a gente conseguiu chegar na quantidade de água necessária para poder combater aquele princípio, tá? Então, com isso, a norma apresenta para a gente, conforme o tipo da ocupação, qual que é a vazão do sistema, qual que é a potência do nosso sistema. E o sistema de hidrantes, a gente analisando lá pelo triângulo ou tetraedro do fogo, como que ele vai combater? Ele vai fazer o resfriamento do ambiente, então, ou seja, ele vai atuar no calor, então ele vai tirar energia daquele incêndio para poder fazer o combate, tá? Essa que é a lógica. Agora, o sistema de hidrantes, então, a grosso modo, ele vai conduzir a água da reserva de incêndio para todos os pontos da edificação em quantidade suficiente e em pressão suficiente. Por que eu digo em pressão? Tá? Não adianta, às vezes, você ter um monte de água ali caindo, mas só que não está chegando até o fogo, tá? A gente tem que deixar uma forma segura para o bombeiro, o brigadista, quem for atuar ali, poder combater o fogo de forma segura, né? Então, o jato que chega lá no esguicho, ele tem que alcançar pelo menos 10 metros, tá? Para quê? Para você poder dar essa segurança ali para o bombeiro. Tá? Até que o próprio Eduardo comentou, né? Ele não pode ir lá e se colocar em risco, virar mais uma vítima, né? Então, ele tem que ter essa condição para poder fazer o combate. Então, por isso, em vazão, né? A vazão é aquela quantidade de água e em pressão suficiente para ter aqueles 10 metros de jato, certo? Então, aqui, é um esqueminha, certo? É que nós temos uma reserva de água. Aqui em cima é uma reserva de água comum, água potável, e logo abaixo uma reserva de incêndio que ela somente é utilizada para o sistema de hidrantes, certo? Então, ou seja, você consumiu toda a reserva de consumo normal, as pessoas da edificação não vão conseguir utilizar a água de incêndio para o uso comum, certo? Logo abaixo aqui nós temos aí a tubulação de sucção, que chamamos, tá? Ela entra na bomba. A bomba, qual que é a função dela? A bomba é o coração do sistema, basicamente, né? A bomba, ela vai dar um reforço de pressão e vazão no sistema para conseguir atender aqueles parâmetros que eu estava conversando agora há pouco, certo?
Aqui nós temos um bypass, para quê? Para manter o sistema cheio de água. Bom, daí saiu da bomba a tubulação, a gente chamamos de tubulação de recalque, ele vai para todos os hidrantes. Em cada um dos hidrantes, nós temos ali os componentes dos hidrantes que vão possibilitar a gente alcançar toda a edificação, certo? Temos aqui daí os hidrantes e por baixo, aqui no final, temos aí o hidrante de recalque. Para que serve o hidrante de recalque? Basicamente, o bombeiro está fazendo ali o combate, ele acabou toda a água da reserva de incêndio, ele vai lá e consegue injetar mais água para continuar o combate. Beleza? A grosso modo, é esse que é o objetivo. Agora, com isso, a gente consegue começar a entender o que é essencial, o que não é essencial, certo? Ó, aqui, por exemplo, nós temos o abrigo ele vai ter a mangueira. Essa mangueira, nós temos que sempre considerar o percurso verdadeiro, o percurso real que ela vai fazer, tá? Por exemplo, já vi projetista querendo projetar e considerando a mangueira cruzando parede, entendeu? Isso não existe, né? Você tem que considerar o caminho real que ela vai fazer, e ela tem que entrar pelo menos aí 1 metro para dentro do cômodo mais distante, certo? Essa que é a análise. Aqui nós temos aí os componentes dos abrigos, tá? Inclusive, tem um vídeo no canal muito interessante sobre os componentes que eu vou estar detalhando, explicando bem certinho cada um deles, como é que funciona. Se tiver interesse, quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha lá, engenharia de incêndio, certo? E aqui, basicamente, o abrigo, o objetivo dele é acomodar os equipamentos, certo? A válvula Stores, tá? A válvula Stores já é uma válvula própria para o sistema de hidrantes, ela é em 45 graus, ela permite a gente colocar aqui na ponta dela o adaptador Stores, tá? Esse adaptador Stores nós temos na medida de 1,5 ou de 2,5. Aí quando que você vai usar uma ou outra? Isso vai depender daqueles parâmetros iniciais que eu comentei com você. Um sistema que tem uma vazão maior, você vai precisar de uma mangueira maior para poder passar aquela quantidade de água. Um sistema que tem uma vazão um pouco menor, você pode utilizar uma mangueira de 1,5. A grosso modo é isso, tá? Esse adaptador Stores, o que é? É uma forma de você engatar de forma rápida a tua mangueira, tá? Você basicamente coloca, você gira ali, acho que é meia volta, 1/4 de volta, e você já está com ele acoplado, tá? Então, você consegue acoplar de forma muito rápida. A chave Stores, que vai auxiliar você instalar, aprender ali o esguicho, as mangueiras, certo? Recomendo sempre ter 2, tá? Porque com uma chave Stores só, muitas vezes você vai acabar sofrendo. Você não vai conseguir prender certinho. Com 2 chaves, mesmo que a borracha esteja ressecada, você consegue fazer ele girar certinho, beleza? E aqui, pessoal, do lado, nós temos aqui o esguicho jato compacto, tá? O que acontece? Antes era exigido esse aqui, mas agora mudou e é o esguicho regulável. Já faz um tempinho, né? Por que isso? Tá? Bom, acontece. Lembra que a forma de combate aqui, a forma que ele vai controlar o princípio é fazendo resfriamento, tá? Então, acontece, o esguicho regulável ele é mais eficiente no combate. Por quê? Porque ele vai espalhar a água. A água ela vai ser jogada com várias partículas, né? Com várias gotas. Então, acontece. Com isso, você vai estar basicamente aumentando a área de contato da água com o ambiente. Com isso, você consegue absorver, você consegue fazer uma transferência de calor em uma velocidade maior, certo? O esguicho compacto, ele só vai um jato compacto de água, tá? Então, assim, basicamente, o esguicho regulável, ele é mais eficiente. Por isso que os bombeiros mudaram ali a legislação, utilizando o esguicho regulável, tá? Inclusive, você também você consegue fazer técnicas de combates diferentes, porque você consegue abrir e fechar, tá? Então, com isso, você tem uma manobra maior, você tem mais possibilidades. Pessoal, e aqui tá algo que é bem interessante, tá? Inclusive, tenho ali 2 vídeos que aborda tudo isso aqui bem detalhado, tá? E aqui que eu vejo que tem muitas falhas, muitos probleminhas nos sistemas. A forma de acionamento da bomba, tá? Bom, primeiro aqui, que é por botoeira,
tá? Basicamente, a botoeira, o que que ela vai fazer? Ela é um botão que fica ao lado do hidrante, que você aperta e ele vai ligar a bomba, tá? Mas aí o que que tem? Qual que é a vantagem e desvantagem, tá? A vantagem é que para instalação é mais simples, tá? É bem tranquilo, você pôr um interruptor ali, tá? Porém, acontece, a botoeira geralmente é uma fonte de falha muito grande, tá? É muito comum em edificações e ver e a botoeira não está funcionando. Acontece, às vezes, o pessoal coloca uma botoeira no ambiente externo, que não é própria para o ambiente externo, ambiente externo ali tem que ter um IP ali, 55, tem essa proteção para ambiente externo, entendeu? E o que acontece também? Qual que é o principal problema que eu vejo, tá? O sistema, ele geralmente, ele tende a trabalhar a seco, tá? Porque a bomba, você não vai ter uma bomba jockey, a bomba só vai ligar quando você aperta a botoeira. Então, geralmente você tem micros vazamentos, a água toda do sistema acaba saindo, e somente quando você liga, ela vai encher. Qual que é o problema com isso? É muito fácil você ter problemas de vazamento, tá? Eu já peguei caso, que eu fui fazer um teste, e eu vou lá e ligo a botoeira e não sai água, e não sai água. E acontece, comecei a perceber que tinha um local que estava aberto e estava toda a água saindo nesse local, estava alagando o lugar já, e a água não estava chegando no hidrante que eu ia testar. Entendeu? Então, assim, sistemas com botoeira, se não tiver uma manutenção, não tiver os testes corretos, às vezes é muito fácil você acabar mascarando uma falha, e uma falha muito grave, tá? Algo também que é muito importante, a botoeira, quando você aciona, você apenas aciona a bomba, você não desliga a bomba. Então, a bomba ela somente é acionada pela botoeira. Para você desligar, você tem que ir até o quadro de comando e desligar no quadro de comando, tá? Bom, e por que isso? Bom, isso implica nas técnicas de combate do bombeiro, tá? Nós temos ali um certo tempo para que a bomba ela atinja um regime pleno, que vai estar fornecendo ali a pressão e vazão calculadas, né, esperadas, tá? Se você pegar e desligasse ela, ou, por exemplo, com um pressostato ali, ficasse ligando e desligando, cada vez que o bombeiro fechar ali ou abrir o esguicho, ele ia acabar ligando e desligando a bomba. Até ela atingir o regime pleno novamente, ela não ia ficar com a pressão e a vazão constantes necessárias. E na botoeira, é muito fácil, por exemplo, numa situação de incêndio, a tubulação, a infraestrutura que alimenta essa botoeira acabar sendo danificada. Tá? Então, ela poderia acabar desligando porque o incêndio acabou comprometendo essa fiação. Tá? Bom, outra forma de acionamento aqui por chave de fluxo, que basicamente acontece, nós temos, esse aqui é o tubo, né? Aqui dentro do tubo nós temos uma aleta, e essa aleta, quando passa o fluxo, ele vai empurrar. Quando ela empurra, ela vai identificar e vai acionar, tá? Bom, acontece, né? Então, para ela poder funcionar, nós temos que ter um fluxo de água passando por dentro dela, tá? Se não tivesse fluxo suficiente, ela acaba não disparando, tá? Então, assim, você consegue colocar a chave de fluxo somente quando o fundo do reservatório até o hidrante mais desfavorável tenha uma diferença geométrica ali suficiente para ter um fluxo mínimo para disparar a chave de fluxo, tá? Eu já tive um caso de um hotel que a gente instalou lá todo o sistema, e acontece, o fundo do reservatório dava em torno de uns 4 metros do primeiro hidrante. Quando eu abria esse primeiro hidrante, o fluxo que passava pela chave de fluxo não era suficiente para disparar a chave de fluxo, tá? O que acontece? Ele permite uma certa passagem, só que para disparar tinha que ter um fluxo maior, tá? Então, ele não ligava a bomba, e comecei a procurar, investigar, entender. Olha, quebrou a cabeça um monte, tá? Até que consegui identificar que era isso. Qual que foi a solução? Comprei uma chave de fluxo para baixa vazão. Mesmo essa com baixa vazão, ela sofreu um pouco. Tive que fazer uma regulagem, calibrar ela bem certinho, até que funcionou. Mas assim, ao meu ver, já peguei muita edificação que às vezes não tem como ela funcionar com chave de fluxo. Por exemplo, às vezes hidrante que está acima do reservatório,
ele nunca vai dar você simplesmente abrindo, nunca vai ter um fluxo necessário para disparar a chave de fluxo, tá? Então você tem que analisar com muita calma para não acabar projetando ou instalando uma chave de fluxo que não vai funcionar, tá? E o sistema que eu vejo que é o mais robusto, tá? Que é o que eu recomendo, né? Que tem uma velocidade de acionamento muito maior, é por pressostato, tá? E pressostato, algo muito importante, com o sistema pressostato, você tem que ter uma motobomba, você tem que ter uma bomba jockey, tá? Uma bomba para fazer a manutenção da pressão, tá? Por quê? Lembra que eu comentei que quando a bomba acionar, você só pode desligar ela no quadro de comando, tá? E acontece, você nunca tem um sistema 100% estanque, tá? Na teoria, quando está estudando e tudo mais, a gente fala nisso aí, mas não é a realidade. A realidade é que você sempre tem micros vazamentos, tá? E outra coisa, com mudanças de temperatura, é normal, o fluido que está dentro do sistema, ele acaba dilatando, contraindo, então com isso você vai ter ali uma diferença na pressão, tá? Então você tem que ter essa bomba jockey para poder complementar o sistema com pequenos vazamentos, por causa de pequenos vazamentos. Vantagem do sistema de pressostato, o sistema fica sempre pressurizado, então você simplesmente abriu a válvula, a bomba já vai reconhecer, ele já vai acionar, tá? Então, ou seja, se você tiver pequenos vazamentos no sistema, eles vão ser identificados de forma fácil, entendeu? Então, essa que é a vantagem, é um sistema mais seguro, mais confiável, tá? Inclusive, se tiverem curiosidade aqui sobre esse cavalete, como que funciona, por que tem essa retenção e tudo mais, temos um vídeo lá bem legal, mostrando exatamente aí esse funcionamento e os porquês, certo? Essa forma de acionamento aqui, pessoal, eu vejo que ela é muito chave, tá? É aqui que mora muitas falhas dos sistemas, tá bom? Equívocos comuns, tá? Comentando aqui sobre a questão todo o funcionamento, o objetivo do sistema, né? Faltas de mangueiras, tá? Se você não tiver a quantidade suficiente de mangueira no teu abrigo, você simplesmente não consegue chegar com a água até o local correto, tá? Então, isso aqui, por incrível que pareça, é algo muito comum. Obstrução de hidrantes, tá? Nossa, aí principalmente indústria, depósito, é muito comum o pessoal acabar colocando coisas na frente do hidrante, entendeu? Acho que os bombeiros que estão acompanhando a gente aí, com certeza já acabaram vistoriando alguma edificação que tem esse tipo de problema, tá? E até que um problema que eu comentei aqui, sistema com chave de fluxo em local que não possui diferença de pressão suficiente, daí quando você vai abrir o hidrante, ele não funciona, tá? Mudanças de layout sem analisar o encaminhamento das mangueiras, tá? É muito comum, as edificações, elas são vivas, né? Então, é muito comum, às vezes, você tem uma edificação que está sendo trabalhada, vamos mudar uma sala aqui, e a pessoa simplesmente esquece do hidrante, esquece de analisar se a mangueira vai chegar. Minha recomendação, o que é? Vai lá, pega a mangueira, monta a mangueira e vê se está chegando. Está chegando? Perfeito, tranquilo. Esse que é o objetivo. Tá? Inclusive, é muito comum, às vezes, o bombeiro, com pequenas mudanças de layout, você atendendo as medidas de prevenção e combate a incêndio, elas funcionando, elas ficando, atendendo o seu objetivo, eles liberaram. Já peguei vários casos assim, com pequenas mudanças, desde que não comprometam o funcionamento do sistema, né? E falta de comunicação com o sistema de alarme de incêndio, tá? Isso aqui também é algo que é muito comum, tá? E qual que é o problema disso aí? Se você está usando o hidrante, é porque tem um princípio, entendeu? Então, ou seja, você tem que fazer as pessoas abandonar a edificação, né? Vamos partir do princípio que vidas são mais importantes, né? Então, a indiferença se causou um pouco de pânico, atrapalhou ali o processo da empresa, desculpa, tem que pegar e abandonar. Então, é importante você acionar o sistema de alarme de incêndio e todas as pessoas abandonar a edificação, né? Entendeu? Então, isso é muito importante. E eu vejo aí, é muito comum os sistemas não fazerem essa comunicação, tá? Então, os sistemas acabarem trabalhando aí de forma distinta, cada um, e não se conversarem, tá? Inclusive, eu vejo que é até bom isso para a saúde do sistema, tá? Porque você pode ter um acionamento equívoco da bomba, né? Ela acabar acionando ali, por exemplo, um caso que acontece muito, o pessoal abrir hidrante para poder lavar a calçada.
e simplesmente não sabe que quando você abre o hidrante, a bomba vai ligar e a bomba só vai desligar no quadro de comando. E daí a bomba fica ligada, tá? Então, se você não tem uma comunicação com o sistema de alarme de incêndio, às vezes ninguém acaba sabendo que a bomba está ligada. E a bomba fica lá um tempo, mesmo às vezes tendo um retorno para arrefecimento, ela pode acabar queimando, tá? Então, para a saúde do sistema, também é muito interessante essa questão aí.